Bem, nesta aula de termodinâmica, nós vamos falar sobre a irreversibilidade de alguns processos termodinâmicos e o teorema de Carnot. A irreversibilidade se refere a que existem processos termodinâmicos que só acontecem em um sentido e não podem acontecer no sentido inverso, né? Existem coisas que são irreversíveis na natureza, certo? O caso mais comum que a gente pode reconhecer é o exemplo de a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. Quando a gente junta um corpo quente de um corpo frio, a gente sabe que vai existir uma transferência de calor do quente para o frio, certo? Digamos que a gente coloca aqui uma xícara de chá quente do lado de cubos de gelo e o que vai acontecer então é que a xícara vai ficar mais fria e o gelo vai ser aquecido, vai absorver calor da xícara quente. E esse processo acontece de forma natural, a gente não precisa forçar essa transferência de calor, e é algo que acontece espontaneamente, ok? Isso aqui é algo que a gente sempre vê na natureza, que acontece sozinho. No entanto, o processo inverso a gente nunca vê que acontece naturalmente de forma espontânea. Ou seja, o processo inverso, né, seria que o calor não seja transferido do quente para o frio, sino que o calor seja transferido do frio para o quente. Isso a gente nunca vê na natureza. Seria como se a gente colocasse a xícara de chá quente junto dos cubos de gelo e existisse uma transferência de calor dos cubos de gelo para a xícara de chá. Ou seja, que o gelo se resfriasse ainda mais e jogando calor para a xícara de chá, aquecendo ela mais ainda, né? Então, isso nunca acontece, né? A transferência de calor é natural do quente para o frio e nunca acontece do frio para o quente, né? De tal maneira que o frio fique mais frio e o quente fique mais quente, né? Na verdade, o que acontece é o contrário. Sempre os sistemas tentam equilibrar sua temperatura. O quente dá calor para o frio absorve e os dois tentam equilibrar sua temperatura. Bem, mas a gente acabou de ver que podemos sim ter uma transferência de calor de uma região fria para uma região quente, né? Isso são os ar-condicionados, as refrigeradoras que realizam esse processo. Só que o ponto importante é que para eles funcionarem, eles precisam de ser realizado certo trabalho sobre eles, né? Certo? Então, isso aqui está ok, certo? A gente pode ter uma transferência de calor do frio para o quente, só que isso não acontece de forma natural. Isso acontece de uma maneira forçada quando a gente realiza trabalho sobre o sistema, certo? A gente precisa realizar trabalho sobre o sistema e aí sim a gente pode inverter a transferência de calor e jogar calor do frio para o quente. Mas desde que a gente esteja exercendo um trabalho externo sobre o sistema, certo? Se isso aqui não existisse, se a gente não faz trabalho nenhum sobre o sistema, é impossível que aconteça essa transferência espontaneamente. Então, considerando os efeitos da irreversibilidade, a gente vai ver que Carnot vai nos dizer sobre a máxima eficiência que a gente pode ter numa máquina térmica. Bem, o teorema de Carnot está relacionado com a máxima eficiência possível que uma máquina térmica pode alcançar. Sadi Carnot percebeu que para aumentar ao máximo a eficiência de uma máquina térmica, a gente precisa diminuir ao máximo as perdas provocadas por processos irreversíveis, certo? Então, os processos irreversíveis, eles diminuem a eficiência da máquina térmica. E Carnot percebeu, então, que quando a gente utiliza somente processos reversíveis, né, a gente tem um ciclo reversível, esse ciclo vai definir a máquina térmica mais eficiente possível, ok? Então, a máquina de Carnot é uma máquina que trabalha em um processo reversível, certo? Que evita sempre processos irreversíveis. Então, para ter a máxima eficiência, a gente precisa evitar processos irreversíveis, essa aqui é a ideia.
E, portanto, a gente viu que um processo irreversível é a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. E essa transferência de calor entre corpos a temperaturas distintas, a gente precisa evitar porque ele é irreversível e provoca perdas na máquina térmica. Então, a gente não pode permitir que exista um fluxo de calor entre corpos a distintas temperaturas. Então, para evitar isso, a gente tem duas possibilidades. A gente pode permitir uma transferência de calor, o calor que não seja zero, né? Mas essa transferência de calor tem que acontecer entre corpos à mesma temperatura. Se a gente tem dois corpos à mesma temperatura, a transferência de calor pode ir de um lado para o outro, não tem problema. Esse seria um processo reversível naturalmente, certo? E a gente sabe então que esses são processos isotérmicos, em qual as duas partes estão na mesma temperatura. Então, a gente pode ter transferência de calor, mas entre corpos que estejam na mesma temperatura. Então, essa aqui é uma possibilidade. A gente considerar corpos sempre à mesma temperatura que trocam calor. E, portanto, esses seriam processos isotérmicos. A gente tem transferência de calor sem mudança de temperatura. Okay? Outra possibilidade é que se a gente tem uma mudança de temperatura, certo? O sistema experimenta uma mudança de temperatura. Nesse processo, o sistema não troca calor com o ambiente. Por quê? Porque se é que ele troca calor com o ambiente e ele está mudando sua temperatura, a gente teria transferência de calor entre corpos a temperaturas distintas e teríamos um processo irreversível. Portanto, se o sistema muda sua temperatura em um certo processo, a gente tem que evitar que ele troque calor com o ambiente, certo? Então, isso vai definir um processo adiabático, no qual o sistema não absorve calor do ambiente. A ideia de Carnot é então que para evitar transferência de calor entre corpos a temperaturas distintas, a gente utilize processos isotérmicos, certo? Existe transferência de calor, mas à mesma temperatura, então é reversível. Ou se os corpos estão a distintas temperaturas, a gente bloqueia a transferência de calor e a gente considera só processos adiabáticos. Portanto, o ciclo de Carnot vai estar formado só de processos isotérmicos e processos adiabáticos. E isso vai definir então a máquina térmica mais eficiente possível. Bem, então aqui nós vamos lembrar um processo isotérmico em um gás ideal. Um processo isotérmico é um processo a temperatura constante. E a lei dos gases ideais nos diz que PV é igual a RNT, né? Certo? Só que se o número de mols é constante e a temperatura é constante neste processo isotérmico, tudo isso aqui é um valor constante, né? A gente pode dizer que o produto pressão com volume é um valor constante, sempre. Ou que a pressão é certa constante dividido pelo volume. Né? Daqui a gente vê que a maior volume, menor pressão, né? A pressão diminui quando a gente aumenta o volume, né? E então vai ter esse decaimento aqui hiperbólico, né? A gente também sabe que a energia do gás ideal vai ser 3 meios de RNT, isto no caso simples de um gás monoatômico, né? Então a energia vai ser constante aqui, porque a temperatura é constante neste processo, né? nesta curva isotérmica aqui. Okay? Bem, então na expansão isotérmica, digamos aqui, a gente vai ter que o sistema parte de um volume inicial e vai até um volume final maior. Temos uma expansão. E nessa expansão, a gente vai ter que o sistema realiza certo trabalho, né? Que vai ser a área aqui embaixo da curva. Realiza trabalho e absorve certa quantidade de calor aqui. Vai existir um calor absorvido nesse processo, nessa expansão. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que o calor absorvido vai ser igual ao trabalho realizado mais a mudança de energia, né? Só que neste caso, a energia vai ser constante porque a temperatura é constante. Então,
este termo aqui vai ser zero. Não existe mudança na temperatura nem na energia. Então, todo o calor absorvido vai ser utilizado para o gás expandir e realizar trabalho no ambiente, né? E o trabalho, a gente sabe que vai ser a integral da pressão com o volume, né? É a área embaixo da curva aqui. Só que aqui a pressão a gente pode colocar como esta constante sobre V, ou seja, vai ser RNT sobre V. Essa aqui é a pressão diferencial de V. Quando a gente faz esta integral aqui, RNT pode sair da integral porque a temperatura é constante, o número de mols também permanece constante neste caso, né? R é uma constante. Então isso aqui fica como a integral de 1 sobre o volume, né? Desde um volume inicial até um volume final. Isto aqui vai dar RNT, o logaritmo do volume, né? Desde um volume inicial até um volume final. Portanto, então, neste processo isotérmico, o calor absorvido pelo gás vai ser igual ao trabalho, né? Que vai ser igual a RNT, né? A temperatura deste processo, vezes o logaritmo do volume final pelo volume inicial. E aqui também a gente tem que a mudança de energia é zero neste processo isotérmico, ok? Então esse aqui vai ser importante porque a gente vai utilizar processos isotérmicos e processos adiabáticos para definir o ciclo de Carnot, que é o ciclo mais eficiente possível, né? E esta fórmula do trabalho vai ser útil para calcular o trabalho realizado pela máquina térmica de Carnot. Bem, agora vamos rever o processo adiabático num gás ideal. Num gás ideal, o processo adiabático é um processo no qual o sistema não absorve calor nem libera calor para o ambiente. O calor é zero, né? Não tem calor absorvido nem perdido, certo? E a lei do processo adiabático vai ser parecido com a lei do processo isotérmico. No processo isotérmico, a gente tem que a pressão vezes o volume é uma constante. No processo adiabático, a gente vai ter que a pressão vezes o volume elevado a um exponente gama é um valor constante. PV elevado a gama é uma constante. Ou a gente pode escrever que P, a pressão, é certa constante dividido por V elevado a gama. Este gama é um exponente maior do que 1. Então, isso implica que a pressão vai cair mais rapidamente no processo adiabático que no processo isotérmico. No processo isotérmico, a pressão é o inverso do volume, 1 sobre V. Aqui, a pressão cai com um volume elevado a uma potência que é maior que 1. Então, a curva adiabata vai ser mais inclinada, cai mais rapidamente que uma isoterma. Aqui a gente está vendo duas isotermas, temperaturas T1 e T2, né? A temperatura 1 vai ser menor que a temperatura 2. E a curva adiabata, ela está atravessando essas duas isotermas, T2 e T1. A curva adiabata, então, é mais inclinada aqui. Tem uma pendente mais pronunciada. Ela cai mais rapidamente devido a este exponente aqui do volume, né? É um exponente maior do que 1. Ok? Este exponente gama é basicamente esta expressão. É o Cp sobre Cv. Cp é o calor específico do gás. O calor específico de um molar do gás a pressão constante. E Cv é o calor específico molar do gás a volume constante. Certo? Então, o calor específico molar é o calor necessário para uma mol do gás aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Certo? Só que esse calor específico dos gases depende de como que o gás aumenta a sua temperatura. Se o gás aumenta a sua temperatura a volume constante, a gente precisa de um calor específico. E se ele aumenta sua temperatura a pressão constante, ele precisa outro calor específico. E é um calor específico maior. O calor específico a pressão constante
vai ser maior que a volume constante. Cp é CV mais R. R é a constante dos gases. Então, Cp vai ser maior que E, CV vai ser CV mais R. Então, portanto, este exponente aqui, gama, vai ser maior do que 1. Ok? Por isso que a pressão cai mais rapidamente com o volume, quando a gente compara a diabata com a isoterma. Okay? Se a gente trabalha com gás monoatômico, certo? Um gás monoatômico, a gente tem que CV 3 meios de R. O calor específico a volume constante é 3 meios de R. Cp a gente sabe que é CV mais R. Então, este ficaria 3 meios de R mais R. A gente teria então que Cp seria 5 meios de R. Ok? Portanto, para um gás ideal, o coeficiente gama, que é Cp sobre Cv, o gama do gás ideal vai ser 5 meios de R dividido por 3 meios de R. Então o gama é 5 terços. Certo? Tudo isto para um gás ideal monoatômico. Como que a gente pode provar ou verificar, melhor dito, que esta aqui vai ser a lei da adiabata? A adiabata é um processo no qual o calor é zero, né? O calor absorvido nesse processo tem que ser zero. Bem, para verificar que esta lei é a lei da adiabata, né? É a lei que garante que ao longo desta curva a gente não tenha calor absorvido pelo sistema, a gente vai utilizar a primeira lei e calcular o trabalho ao longo desta curva, né? Definida por esta equação aqui. Então, o trabalho em uma curva adiabata sempre é a integral da pressão com o volume, né? Integrando a pressão com o volume, mas ao longo dessa curva adiabata, né? Isso quer dizer que a gente tem que considerar que a pressão vai ser certa constante dividida pelo volume elevado a gama, né? Então, quando a gente faz esta integral, a constante sai da integral e fica simplesmente a integral de 1 sobre V elevado a gama com o volume. Então, isto aqui é a integral de V elevado a menos gama com o volume. Esta integral é simples, é a constante vezes V elevado a 1 menos gama dividido por 1 menos gama, desde um volume inicial até um volume final. Portanto, o trabalho na diabata vai ser a constante dividido por 1 menos gama vezes o volume final elevado a 1 menos gama menos o volume inicial a 1 menos gama. Certo? E nós podemos aqui colocar isto da seguinte forma: a constante vai entrar e vai multiplicar ao volume final, 1 menos gama, e ao volume inicial aqui, elevado a 1 menos gama. Certo? Esta constante, a gente viu que é o valor da pressão vezes o volume elevado a gama. Certo? É essa constante que aparece aqui. Só que a gente pode utilizar, avaliar essa constante no início ou no final. Esta constante pode ser a pressão vezes V elevado a gama, né? Esse é o valor da constante. E aqui a gente pode utilizar a pressão no início ou no final. Aqui a gente pode colocar pressão final vezes volume final elevado a gama, essa é constante. E vai ser igual à pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama. Certo? Não interessa no ponto em qual a gente utilize, calcule esta constante, ela sempre vai ser a mesma, né? No início e no final. Então, a pressão final vezes volume final elevado a gama é a mesma coisa que pressão inicial vezes volume inicial elevado a gama. E quando a gente coloca desta forma, é mais fácil de simplificar esta expressão aqui. Tudo isso aqui vai ficar 1 sobre 1 menos gama. E aqui vai ficar a pressão final. Volume final elevado a gama vezes volume final elevado a 1 menos gama. Fica simplesmente volume final. E aqui vai ficar pressão inicial vezes volume inicial. Mas a gente sabe aqui que o produto de pressão com volume
RNT, aqui vai ser RNT final, porque pressão final, volume final, e este produto, pressão inicial, volume inicial, vai ser RNT, temperatura inicial. Portanto, a gente está vendo aqui que o trabalho da diabata vai ser 1 sobre 1 menos gama vezes Rn vezes temperatura final menos temperatura inicial. Okay? Então, aqui a gente tem que o trabalho da diabata vai ser Rn vezes a variação da temperatura, né? A mudança da temperatura. E vamos calcular aqui do lado o que seria este termo 1 sobre 1 menos gama. Se a gente está trabalhando com um gás monoatômico, o gama é 5 terços. Então aqui vai ficar 1 menos 5 terços. Vai ficar 1 dividido por 1 menos 5 terços é 3 terços, menos 5 terços é menos 2 terços. Este aqui fica menos 3 meios. Então este termo da frente vai ser menos 3 meios. Este termo do lado é Rn vezes ΔT. Este aqui é o trabalho da diabata nessa expansão. Este trabalho vai ser positivo, ok? Embora apareça esse sinal menos aqui, este trabalho vai ser positivo. Por que vai ser positivo? É porque esta mudança de temperatura é negativa. Na expansão adiabática, o gás não absorve calor, o calor é zero. Mas na expansão ela realiza trabalho positivo. E ela faz trabalho, então, a custas da própria energia interna, que tem que diminuir. Certo? A energia interna diminui, ele utiliza parte da energia interna para realizar trabalho positivo. Como a energia interna diminui, esta mudança da temperatura tem que ser negativa. Isso a gente está vendo desta curva aqui, né? A gente partiu de um ponto inicial com certo volume e foi até um ponto final com um volume maior, né? A gente se expandiu aqui adiabaticamente, mas na expansão a gente está vendo que a gente está diminuindo a temperatura de uma temperatura T2 para uma temperatura T1 negativa. Então a gente está realizando trabalho positivo, mas esse trabalho positivo é às custas de diminuir a temperatura, ou seja, de diminuir a energia interna. É a única maneira de realizar trabalho positivo, porque não absorve calor neste processo. Não tem calor absorvido, o calor é zero. Então, para ele realizar trabalho, tem que gastar a própria energia interna e diminuir sua temperatura. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Este trabalho vai ser positivo, porque a mudança de energia interna ou da temperatura é negativa, certo? A gente sabe que a mudança de energia é 3 medios de Rn ΔT, né? Esse aqui vai ser a mudança de energia. A energia do sistema é 3 medios de Rnt. Então, quando a gente modifica a temperatura, a gente modifica a energia e a variação de energia vai ser 3 medios de Rn ΔT. E agora a gente pode utilizar a primeira lei aqui da termodinâmica e provar que o calor na diabata, né? A gente sabe que o calor sempre é a mudança de energia interna mais o trabalho realizado. Neste caso vai ser na diabata. Mas a gente vê que estes dois, o trabalho com a mudança de energia interna, se anulam, são iguais e têm sinais trocados aqui, opostos. Portanto, a gente está verificando aqui que o calor absorvido nesta transformação adiabática é zero. Nessa transformação, o sistema não absorve nem libera calor, né? É um processo em qual ele não troca calor com o ambiente e realiza trabalho positivo às custas de diminuir sua temperatura e diminuir sua própria energia interna, então. Okay? Então a gente está verificando que esta fórmula, que é a fórmula de Abata, pressão vezes volume elevado a gama é uma constante, é de fato
uma fórmula que nos garante que o calor seja zero neste processo.